paz do Senhor, eu sou o Diácono Maicon, professor da Escola Bíblica Dominical na classe de jovens daqui da ADS. E neste trimestre nós estamos estudando a revista que tem por tema Tempo de Conquistas. Hoje abordaremos a lição de número 3, Preparativos para a Conquista. Neste momento nós vamos estar lendo o texto bíblico do dia, que se encontra em Josué capítulo 2, versículos do 1, 9, 11, 23 e 24. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então nós vamos ver que neste período da história, o povo de Israel ele estava prestes a entrar na terra de Canaã. Nós vamos ver no livro de Números e Deuteronômio que o povo passou 40 anos vagando pelo deserto. Então, aqui é um momento solene, é um momento único na história do povo de Israel. O povo estava esperando por esse momento, ansiando para atravessar aquele Jordão e tomar posse da terra prometida. E é interessante como, nas últimas palavras de Moisés direcionada ao povo, a gente enxergar e ver como este povo ele estava muito mais disciplinado, ele estava muito mais propenso às promessas e aquilo que Deus já estava prometendo desde Abraão. O povo estava consciente da sua promessa e convictos de que aquele seria o momento ideal, seria o momento certo deles conquistarem a terra de Canaã. E Josué agora, como novo líder do povo, aqui nós vemos Josué tomando posse da sua liderança, agindo à frente do povo. E é interessante como Josué ele se comporta aqui como um líder totalmente estratégico, um líder totalmente que trabalha naquele povo de maneira ideal e conquistadora. Nós vamos ver que o povo ele estava precisando de ouvir palavras de ânimo, palavras que sustentavam, pois eles haviam acabado de perder o seu grande líder Moisés. E aqui nós vamos ver que Josué ele começa a iniciar a preparação do povo para tomar posse daquela terra. E aqui nós vamos entrar no primeiro tópico, que diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. E nós vamos ver aqui que a primeira ordem de Josué foi para falar ao meio do povo, falar no meio do arraial, para que eles venham a prover comida. É interessante esta primeira ordem, porque o povo, como já foi dito, eles passaram 40 anos no deserto. E neste período no deserto, Deus sempre estava provendo o seu alimento. Nós vamos ver no livro de Números que Deus proveu maná dos céus, Deus provê codornizes, e quando o povo sentia sede, fazia brotar água da rocha. Então, neste momento aqui, prestes a entrar na terra de Canaã, toda esta provisão cessou o maná. E agora era necessário o povo desfrutar dos alimentos daquela terra, porque aquela terra sempre foi prometida que manava leite e mel. Então aqui nós vamos ver também a segunda ordem de Josué, que foi para convocar as tribos, convocar para a batalha que se veria após a travessia do Jordão. E aqui nós vamos ver um fato interessante, que ele direciona
exatamente para as 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, do voto com Moisés. Ele faz eles se lembrarem que no momento anterior, tempos antes, quando eles adentraram naquelas terras, na terra dos amorreus, nas terras de Gileade, que quando eles tomaram posse, eles expulsaram aquele povo dali. Essas três tribos, elas pediram estas terras para eles. E eles fizeram um voto com Moisés, que se eles ajudassem as outras tribos a conquistar as terras do lado oeste do Jordão, eles poderiam ter aquelas terras para eles, porque eles tinham muito gado e eles viram ali uma grande terra, uma terra muito boa para o seu povo. Então, neste momento, eles fazem um acordo, eles relembram um acordo e eles falam somente metade do exército deles iria para a guerra, porque a outra metade ficaria nas terras, tomando conta dos seus gados, de suas mulheres e das suas crianças. E aqui nós vamos ver que é bastante interessante essa atuação de Josué como o líder nesta questão de manter o voto que Moisés já tinha feito com o povo anteriormente. Nos versículos seguintes, 16 e 18, nós vamos ver o povo anunciando a sua fidelidade com Josué. É interessante como naquele momento ali, prestes a tomar posse da terra, a fidelidade e a confiança que o povo estava com Josué, seu líder. E tanto que ele, no versículo 16, diz que tudo quanto nos ordenares faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Então aqui nós vamos ver o povo totalmente convicto da liderança de Josué. É interessante aqui que nós vamos ver que não adianta nós termos os melhores soldados, não adianta ter as melhores estratégias de batalha, não adianta ter as melhores armas. Se não tiver o povo convicto com o seu líder, com a sua liderança, nada vai dar certo. E aqui o próprio Deus, através da vida de Josué e do povo de Israel, demonstra isso para nós. Em Romanos capítulo 13, no versículo 1, vai dizer que não há autoridade que não proceda de Deus. Então toda autoridade está sob a mão de Deus. Então que nós possamos respeitar e honrar a nossa liderança. E é interessante como a palavra de Deus para Josué, para animá-lo, seria esforça-te e tem bom ânimo. É se esforçar, fazer o seu melhor. E ter ânimo é ter coragem. Então nós vamos ver aqui que Josué estava convicto daquilo ao qual Deus o chamou. E ele estava trabalhando juntamente com o povo num só propósito. No tópico 2, que tem por título Os Espias, nós vamos ver Josué dando uma ordem a 2 homens para eles entrarem em Jericó e fazerem um mapeamento da cidade, olharem e espiarem toda aquela terra. É interessante como nós vamos ver como era a cidade de Jericó. É uma cidade conhecida pelas suas grandes muralhas, muralhas tão grandes e tão fortes que casas eram construídas sobre essas muralhas. Nós vamos ver também que Jericó era uma cidade-estado, ou seja, uma cidade autônoma, independente, que tinha o seu próprio exército e tinha também um rei sobre ela. Nós vamos ver algo que para muitos seria até errado, pelo fato de Josué ter enviado espias, mesmo Deus dizendo que daria aquela terra ao povo de Israel. É interessante aqui nós vamos ver a ação de Josué como estrategista, porque não é porque Deus decretou que seria a vitória do povo, que o povo não deveria se preparar, não deveria arrumar de estratégias para conquistar. Então tudo que nós vamos conquistar com Deus tem que ser feito com planejamento, com estratégia e não de qualquer jeito. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus em Provérbios capítulo 21, no versículo 31, que diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A nossa responsabilidade é se preparar para a batalha.
mas do Senhor é que vem a vitória. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cumprir aquilo que está na nossa jurisdição, na nossa responsabilidade, que é nos prepararmos. A palavra de Deus, ela continua falando sobre os espias, e neste momento, no versículo 3, vai dizer que o rei descobre que os espias estão no meio de Jericó. E aqui nós vamos enxergar algo interessante, que Deus, ele cuida daqueles espias. Nós vamos ver que homens vão até a casa de Raabe, ao qual aqueles espias estavam, e Raabe esconde os espias. Aqui nós vamos ver que Raabe, ela não mostra onde estão os espias para aqueles homens que foram lá buscá-lo, mas sim ela os esconde. Ela os esconde no seu terraço, no terraço da sua casa, e despista aqueles homens que foram buscá-los. Então aqui nós vamos ver que ela não somente ela os esconde, mas ela também os despista. Nós vamos ver aqui que ela diz que eles vieram até ela, que ela os viu, mas que antes do anoitecer, pouco antes de fecharem as portas da cidade, aqueles homens saíram, e ela não sabe para onde foram. Mas ela diz para aqueles homens, para que eles fossem atrás deles, que ainda assim os pegariam. Então aqueles homens saíram rapidamente dali e foram atrás dos espias de Jericó. Então nós vamos ver que Raabe, ela foi usada por Deus naquele momento para poder ajudar o povo de Israel, ajudar aqueles 2 espias na terra de Jericó. E é interessante aqui que Raabe, após perceber que os homens já tinham saído e que já não corria mais perigo, ela subiu até o seu terraço para conversar com aqueles homens. E nós vamos ver as palavras de Raabe para aqueles homens era de um testemunho de tudo que ela ouviu acerca de Israel e do Deus de Israel. Então nós vamos ver que Raabe, ela diz que ela ouviu, que todo o povo ouviu, do que o povo aconteceu ao povo quando saiu do Egito, que o Mar Vermelho se abriu. Nós vamos ver que ela e todo o povo ali de Jericó ficou sabendo sobre a guerra que houve com Seom e Og, que eram 2 dos exércitos grandiosos ali daquela época, e foram derrotados pelo povo de Israel. Então aqui nós vamos ver o testemunho de Raabe falando para aqueles homens. A palavra e todos os feitos de Deus chegou àquela cidade. E aqui nós vamos ver que Raabe, ela já estava com o seu coração já mais mole, mais próximo de Deus, de ouvir e reter a sua palavra. E aqui nós vamos ver que ela revela algo também importantíssimo para aqueles homens, que todo o povo de Jericó já estava desanimado, já estava jogando a toalha, já deixando de lado aquela guerra, porque eles sabiam que contra este Deus de Israel eles não teriam chance. Então aqui aqueles homens, eles saem dali com grandiosas e valiosas informações. Então aquele povo, ele estava amedrontado, já sem esperanças de salvação. E agora nós vamos entrar para o tópico número 3, que vai falar um pouco mais sobre Raabe, que é uma grande heroína da fé. Aqui é interessante que nós vamos ver 3 características marcantes na história e na vida de Raabe. A primeira é que Raabe é uma grande mulher de fé. Raabe tipifica muito bem a transformação que ocorre na vida do cristão. Ela, de início, ela está com uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Ela vive uma vida promíscua. A palavra de Deus diz que ela vivia como uma prostituta. Então aqui nós vamos ver que através dessa situação Deus tem um encontro com ela. Através dos feitos de Deus, ela começa a crescer a fé dentro dela. Então ela começa a ouvir das maravilhas desse Deus de Israel, de tudo que ele fez. E neste momento ao qual Deus ele resgata ela,
nós vamos ver o quanto ele transforma. Ele pega uma prostituta e transforma em uma mulher judia que que tem grande fé. Então nós vamos ver que Deus honra Raabe por tudo aquilo que ela fez naquele momento pelos espias. Deus honrou tanto a Raabe que ela entrou na lista dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31, vai dizer que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E nós vamos ver também em Mateus capítulo 1, versículo 5, que ela se casou-se com um homem da tribo de Judá, cujo nome era Salmão. E ela teve um filho com ele, seu nome era Boaz. E posteriormente nós vamos ver pela história que Boaz se casa com Ruth. E Ruth e Boaz, eles têm um filho chamado Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Ou seja, ela é trisavó de Davi. Então nós vamos enxergar aqui que essa mulher foi muito honrada. Ela não somente entra na genealogia de Davi, mas também entra na genealogia do Messias, do nosso Senhor Jesus. Então Deus pega uma mulher que estava com a vida totalmente torta, com a vida totalmente fora dos padrões divinos, e transforma ela numa grandiosa mulher de fé, uma mulher honrada na sua descendência. Nós vamos enxergar também a segunda característica marcante na história de Raabe, é que ela é uma mulher de estratégia. Nós vamos ver que a situação de Jericó já era totalmente complicada. Todos sabiam que Jericó, na cidade, já sabiam que Jericó não ganharia essa batalha contra Israel, que eles estavam temerosos por tudo aquilo que Deus tinha feito. Raabe, sabendo disso, ela vê uma oportunidade. Ela ajuda aqueles homens de Israel, permitindo que eles sejam poupados, porque se os homens fossem pegos ali, eles provavelmente iriam ser mortos. Mas ela também faz isso pensando não somente nela, mas pensando na sua família. Posteriormente a gente vai ver a conversa dela com os espias, que ela diz que ela agiu de beneficência com eles e pediu para que eles agissem da mesma forma com ela e com a sua família quando entrassem em Jericó. Então nós vamos ver que Raabe, ela agiu de grande estratégia, permitindo tudo isso ocorresse na vida dela, correndo grandes riscos, mas que ao final de tudo ela conseguisse a salvação não somente dela, mas dos seus familiares. E é interessante aqui que ela os faz descer pelo muro, porque a sua casa era construída sobre o muro de Jericó. Então eles descem pelas janelas, descem pelo muro através de uma corda, e manda para que eles vão para o monte, para se esconder dos seus perseguidores. E depois de 3 dias que eles retornassem ao caminho ao qual eles vieram. Então aqui nós vamos ver que ela não somente pensou no momento na família dela, mas também pensou naqueles espias, naqueles homens, para que eles retornassem com segurança para os meios dos hebreus. E aqui nós vamos ver também, abrir um parêntese, porque neste meio Raabe, ela agiu com grande estratégia, agiu grandiosamente, mas ela usou um meio de um artifício que para ela, naquele momento, por ela não conhecer a lei de Deus, não ter profunda conhecimento da palavra, ela agiu com a mentira para poder ajudar os espias. E isso para nós cristãos é totalmente contra ao que nós devemos viver. Então, o cristão, o correto é ele resolver os seus problemas com sabedoria e com a verdade. Nós vemos aqui que Raabe foi uma grande mulher de fé, mas naquele momento ela usou de algo que para nós não pode ser uma prática constante. Não pode ser em nenhum momento algo que a gente deva utilizar. Porque Jesus diz que Ele é a verdade. Nós devemos viver por Ele. Nós devemos andar na luz, a luz da verdade, que é a palavra do Senhor. Então nós vamos ver que Deus, Ele não abençoou Raabe pela sua mentira, mas por sua fé e por sua coragem. Nós vamos ver também a terceira característica na história de Raabe,
que é bastante conhecida, que Raabe é a mulher do fio de escarlate. Nós vamos ver que a mesma corda que os espias desceram da casa de Raabe para fugirem dos seus perseguidores, eles fazem um voto entre eles, que aquela mesma corda seja amarrada na janela. E quando o povo de Israel for invadir Jericó, que todos que estão naquela casa, e aquela casa seria poupada. E aqui nós vamos ver um grande símbolo. O que aconteceu com esse fio de escarlate? Ele virou um símbolo de redenção para a família de Raabe. Raabe e sua família foram poupadas por ter esse símbolo na sua janela. E aqui nós vamos ver também que lembra o símbolo de redenção dos próprios hebreus, pouco tempo antes, ao saírem do Egito, pois era necessário que eles matassem um cordeiro durante a Páscoa e passassem o seu sangue nas portas e nos umbrais. Então nós vamos ver que, através de um ato, ela demonstra valiosa mensagem de que, ao mesmo tempo, virou um símbolo de redenção para a família de Raabe, é o mesmo símbolo de redenção que lembra ao povo hebreu. E nós vamos ver também que se tornou um símbolo para nós cristãos, porque ele nos traz a lembrança da morte de Jesus na cruz do Calvário. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais fé e segurança em Jesus. Nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 14, que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, nós vamos ver que nos dias de hoje, ao qual nós estamos passando, é necessário que nós tenhamos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Hoje não é necessário nós passarmos sangue nas portas e nas janelas para que o mal não sobrevenha na nossa casa, mas sim o sangue está em nossas vidas, cobrir-nos com o sangue de Jesus, para que a nossa família venha a ser abençoada, para que os nossos filhos, a nossa vida, venhamos a ser abençoados pelo sangue de Jesus, porque é Ele que nos livra e nos salva. E neste momento nós vamos estar entrando na conclusão da lição. O livro de Josué é algo interessante e grandioso, porque ele demonstra como o povo de Judá, o povo de Israel, ele conquistou as terras deles. A promessa que foi feita lá a Abraão foi cumprida neles. Nós vamos ver a fé e a coragem, a disposição do povo para ouvir a voz de Deus e ir em frente, mesmo vendo a dificuldade, mas passando por cima de tudo isso e crescendo dentro daquela possibilidade. Nós vamos ver que Deus usa uma mulher que muitos não davam nada, uma mulher que estava à marginalidade da sociedade. E nós vamos vê-la sendo usada por Deus para ajudar aqueles espias que estavam espiando a terra para o povo de Israel. Nós vamos ver que Raabe foi uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que recebeu todas as honras de Deus por ter, no momento certo, ter tido coragem e fé para se colocar à disposição para ouvir a palavra de Deus e crer que Ele é o Deus de Israel, é um verdadeiro Deus. Então, que nós possamos ter essa lição no nosso coração, que nós possamos ter a fé e a coragem do povo, que nós possamos ter as estratégias que o povo teve para entrar em Jericó, para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Em nenhum momento deixar de ficarmos desanimados, mas que nós possamos ter a fé e a coragem de que Deus, Ele promete e Ele cumpre as suas promessas. Gostaria de agradecer a você que está nos assistindo neste momento, que Deus possa te abençoar cada dia mais e que possa se aprofundar no livro de Josué, que é um livro que nos ensina bastante. Nós vamos ainda ter várias e várias aulas falando sobre conquistas, a conquista do povo, a forma com que Deus agiu no meio do povo. E neste momento eu gostaria de estar orando por você, que você venha fechar os teus olhos e orar junto comigo neste momento. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, ó Deus, por esta aula.
Que o Senhor venha abençoar cada um que está assistindo neste momento. Que possa, Senhor, adquirir, Senhor, a fé que estava naquele povo, Senhor, para conquistar as suas promessas. Que possa ter a coragem de Raabe, Senhor. Que possa ter, Senhor, neste momento, um momento a sós contigo, de união, um momento de obediência a Ti, na Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.